Escutai, filhos do Altíssimo, inclinai o coração e prestai atenção à minha voz, que ao mesmo tempo ressoa como trovão e acaricia como brisa suave. Pois eu sou Miguel, o guardião do trono celestial e o portador da espada de fogo que corta as trevas. Não foi por capricho humano nem pelo acaso das redes que os teus olhos chegaram até estas palavras. O que está acontecendo diante de ti neste momento é um acontecimento que fez tremer as colunas do céu. O véu da eternidade foi rasgado hoje, e aquilo que presencias não é apenas um vídeo comum, nem uma simples mensagem lançada ao vento digital. Trata-se de uma audiência divina no Supremo Tribunal de Deus. E o teu nome foi pronunciado ali com clareza. Filha amada, que sustentas o peso do lar sobre os ombros cansados, escuta bem, nenhuma lágrima tua caiu em solo estéril. Filho meu, guerreiro da vida diária que hoje se sente seco como madeira queimada pela luta constante, presta atenção. O teu cansaço chegou até os céus. Neste exato instante, nas cortes celestiais, está sendo debatido o destino do teu linhagem, da tua família e das gerações que virão depois de ti. Um anjo mensageiro percorreu cidades e caminhos do México e de toda a terra latina, procurando o lugar exato onde a tua história se encontra, e finalmente, pela providência divina, ele chegou até ti. Se estás aqui agora, é porque o decreto que pode encerrar a tua miséria está prestes a ser assinado. Não te atrevas a fechar esta janela de luz. Não permitas que a distração te afaste. O acusador, aquele que roubou a paz da tua casa durante anos, está furioso neste momento e deseja que desligues estas palavras antes de ouvir a sentença que o condena. Ignorar este chamado seria rejeitar a última mão estendida pelo Pai antes que a porta da misericórdia se feche para dar lugar à justiça. Isto é um pacto de espírito e verdade. Não é coincidência que o teu coração bata mais forte agora. É o Espírito Santo confirmando que o teu resgate começou. Filha que ora no silêncio do quarto quando ninguém vê, filho que esconde a própria dor para não preocupar os outros, desperta agora. A batalha pela tua herança chegou ao momento decisivo, aquele instante em que o céu decide intervir nos assuntos da terra. O que ouvirás não é apenas a história de outros, é o reflexo da tua própria vida e a promessa de que o gigante que hoje te ameaça cairá antes que 3 novos pôr do sol passem. Imagina agora as ruas simples de um bairro humilde no coração do México. Ali vive Dona Socorro, uma mulher de 68 anos, cujo rosto carrega marcas profundas de fé e sacrifício. Socorro representa cada filha fiel que escuta estas palavras. Ela estica os poucos pesos da pensão que recebe, tentando fazê-los durar mais do que deveriam. Mas o dinheiro parece desaparecer antes mesmo de chegar à mesa. Na casa dela, o som mais comum não é o riso, mas o silêncio frio de uma cozinha onde o comal muitas vezes permanece vazio e as madrugadas são longas e geladas dentro de uma casa simples de telhado de metal. Dona Socorro cuida sozinha de 3 netos. O filho dela, pai dessas crianças, não morreu, mas se perdeu em algo que dói quase do mesmo modo: dívidas, vícios e um esquecimento profundo de quem ele deveria ser. Ela vê o filho se afastar cada vez mais e sente que a própria vida vai se apagando junto com ele. Na garganta existe sempre aquele nó apertado, aquele gosto amargo de preocupação que nenhum café forte consegue tirar. Há também a vergonha de evitar o olhar dos cobradores que batem à porta com arrogância, fazendo a alma tremer. Não te afastes agora, porque o que aconteceu com Dona Socorro está prestes a acontecer na vida de quem permanece firme nesta audiência espiritual. Em outro canto da mesma cidade, ou talvez em um campo seco esperando chuva, está Dom Francisco. Ele representa o soldado cansado, o homem que trabalhou a vida inteira, cujas mãos estão grossas e marcadas pelo trabalho duro da terra ou da fábrica. Aos 70 anos, ele sente a dor mais amarga para um homem: olhar para as próprias mãos e senti-las vazias. Pensa que falhou como provedor, que o mundo o descartou por causa da idade e que os filhos, em vez de descanso, tornaram-se motivo de preocupação por causa das dificuldades que enfrentam. O cheiro de umidade no quarto pequeno e o barulho distante de uma cidade que já não o vê são seus companheiros diários. Tanto Socorro quanto Francisco estavam à beira de desistir. Na noite anterior, quando o sol desaparecia no horizonte, ambos sentiram que não tinham mais forças. Por um segundo pensaram em apagar a última chama da fé e pedir que o silêncio da morte trouxesse descanso. Mas algo os impediu. Um impulso leve no peito
uma voz interior que sussurrou apenas uma frase: espera mais um pouco. Essa mesma força é a que mantém você agora diante destas palavras. E antes de revelar o que aconteceu no Tribunal Celestial com Dona Socorro e Dom Francisco, eu preciso perguntar a você que me escuta: sente que o ar se torna pesado dentro da sua casa? Reconhece a solidão de Socorro ou a vergonha das mãos vazias de Francisco? Se a resposta é sim, então permaneça firme, porque o céu ainda não terminou de escrever a sua história. Francisco tomou então uma decisão que mudou completamente o rumo da sua história. Em vez de se esconder da vergonha ou permitir que a injustiça continuasse manchando seu nome, ele decidiu procurar aquele homem e pagar cada centavo da dívida, não apenas o valor original, mas também com os juros que considerava justos. Não era apenas dinheiro que estava em jogo, era sua honra. E quando finalmente realizou esse gesto diante das pessoas que antes o olhavam com dúvida, algo poderoso aconteceu. A honra de Francisco foi restaurada diante de toda a comunidade. Aquele que muitos já haviam esquecido passou a ser reconhecido novamente como um homem digno, um homem abençoado, filha amada, filho valente. O que estou relatando aqui não é um conto inventado para consolar corações cansados. Isto é um relatório de guerra espiritual, um testemunho do que acontece quando uma alma se recusa a desistir no meio da batalha. O inimigo está furioso neste momento, porque histórias como a de Socorro e Francisco estão se multiplicando diante dos seus olhos. Pessoas que estavam destinadas à derrota estão se levantando. Famílias que estavam quebradas estão sendo restauradas. E o plano de ruína que parecia inevitável está sendo interrompido pela força da fé. Não se distraia agora, porque o que vem a seguir é a explicação profunda de por que algo semelhante pode acontecer na sua própria vida nas próximas 72 horas. A balança espiritual foi inclinada a seu favor, e o acusador perdeu o direito de julgamento sobre seu filho, sobre sua saúde e sobre o destino da sua casa. Neste exato instante, estamos selando um pacto sagrado. Se você acredita que a história de Socorro e Francisco é o anúncio da sua própria vitória, então faça algo que o inimigo detesta profundamente. Confirme sua presença neste tribunal celestial. Declare com coragem que o veredito está ao seu favor e una sua casa a esta corrente de luz. Ao fazer isso, você coloca sobre sua vida um selo espiritual que nenhum espírito de ruína consegue atravessar. Soldado cansado, não permita que o sono espiritual o vença agora. Filha fiel, levante a cabeça, porque aquilo que Socorro e Francisco receberam foi apenas o começo de algo muito maior. O céu preparou para sua família uma bênção tão vasta que seus olhos talvez não consigam enxergar onde ela termina. Contudo, existe ainda um segredo, uma ameaça invisível que tenta bloquear o fluxo de riqueza, saúde e paz que foi destinado a você. O inimigo, percebendo que sua derrota se aproxima, convocou um mercenário espiritual para travar sua última batalha. E se você não compreender como essa batalha funciona, corre o risco de permitir que aquilo que já foi concedido no Tribunal Celestial seja enfraquecido aqui na Terra. Não se mova agora. Algo está mudando no ambiente espiritual ao seu redor. É possível sentir as correntes de muitas pessoas começando a rachar enquanto leem estas palavras. A angústia que você sentia há poucos minutos começa a ser substituída por uma paz profunda que ultrapassa toda a lógica humana. Esse é o sinal de que a milícia celestial está entrando em sua casa neste momento. Estamos atravessando a sala, a cozinha, os corredores e os quartos, expulsando os inquilinos invisíveis da escuridão que por anos se alimentaram da sua energia e das suas finanças. Agora entramos em um território onde as sombras costumam se alongar e o ar parece pesado, mas não tenha medo, porque a luz que trazemos caminha à frente de cada passo. É necessário que seus olhos finalmente vejam a verdade que muitas vezes o mundo esconde. O que você viveu até aqui não foi apenas má sorte, não foi simplesmente o resultado de uma economia difícil ou de uma sequência de coincidências negativas. O que você enfrentou foi uma operação espiritual silenciosa, conduzida em tribunais invisíveis. O acusador, aquela presença antiga que se alimenta da amargura humana, apresentou um conjunto de acusações contra o seu linhagem. Ele apareceu diante do trono com registros antigos, documentos marcados pelo tempo, tentando reivindicar um embargo espiritual sobre sua casa. Talvez você tenha percebido sinais disso quando viu seus filhos se afastarem do caminho correto, ou quando o dinheiro ganho com tanto esforço desaparecia em doenças inesperadas
ou concertos que nunca terminavam. O inimigo tentou colocar sobre sua paz um selo de disputa, alimentando-se da inveja de pessoas próximas, de vizinhos que sorriem por fora, mas carregam ressentimento por dentro. Essa inveja funciona como um ácido invisível, corroendo lentamente a estrutura da sua vida sem que você perceba. Soldado cansado, você que sente que existe sempre uma barreira invisível bloqueando seus passos, saiba que isso não é falta de capacidade. Muitas vezes, o acusador tenta usar palavras de desespero pronunciadas por gerações anteriores como se fossem dívidas espirituais herdadas. Ele sussurra mentiras dizendo que seu destino já está determinado pela escassez. Mas essa acusação é falsa, e neste tribunal celestial ela está sendo desmantelada agora mesmo. Não se distraia neste momento. O inimigo tenta enviar pensamentos de cansaço para que você abandone esta audiência espiritual antes que o julgamento seja concluído. Ele sabe que se você permanecer até o fim, o embargo que tentou impor será removido pelo juiz justo. Por isso, permaneça firme. Não abandone sua posição agora. A defesa da sua casa está sendo levantada e o presente de proteção prometido está prestes a ser liberado. O peso que você sentia nos ombros começa a desaparecer porque a verdade está quebrando correntes antigas. A inveja e os olhares de maldade que foram lançados contra sua prosperidade estão sendo neutralizados pela luz que entrou neste momento em sua vida. Hoje, sua única missão é permanecer firme e aceitar aquilo que lhe pertence por direito. O inimigo perdeu o poder legal sobre você. Restava apenas a intimidação, e agora até essa máscara está sendo arrancada. Ele deseja que tua mente permaneça quieta e que tuas mãos fiquem imóveis, porque sabe que no instante em que decides agir, o domínio que ele pensava ter sobre tua casa começa a desaparecer. Nos antigos tempos do Egito, a proteção vinha quando o sangue do cordeiro marcava os umbrais das portas e o destruidor era obrigado a passar adiante. Hoje, neste tempo em que a luz também atravessa as redes e as telas, a tua palavra escrita torna-se um sinal visível da tua decisão espiritual. O comentário que escreves não é apenas uma interação comum deste mundo. Ele representa uma declaração de fé, uma assinatura simbólica que afirma diante do céu aquilo que teu coração acredita. Filho meu, guerreiro que já enfrentou tantas batalhas e sente que os braços estão cansados para segurar a espada, faz mais um esforço. Esta palavra que escreves não é vazia. Quando alguém declara amém, está afirmando algo profundo. Assim é, assim será, e assim permanecerá firme. É como o golpe de um martelo sobre a mesa de um tribunal, confirmando que a sentença já foi pronunciada. Ao escrever essa palavra com fé, estás reconhecendo que a restauração preparada para tua família, para teu filho e para tuas finanças é uma verdade que ninguém poderá revogar. Filha minha, tu que tantas vezes choraste olhando fotografias de teus filhos, perguntando em silêncio se o céu realmente escutava tuas orações, levanta agora os olhos. Imagina que um anjo escriba segura uma pena dourada sobre o livro da vida, esperando o momento em que declares tua confiança. Quando escreves teu amém, estás simbolicamente colocando um selo de esperança sobre a vida dos teus filhos, sobre o futuro dos teus netos, sobre tua casa, sobre aqueles diagnósticos ou preocupações que muitas noites tiraram teu sono. É um gesto simples, mas carregado de fé, um sinal que o céu recebe com alegria. Permanece atenta. Muitas vezes a distração aparece justamente quando a decisão precisa ser tomada. Um pensamento de dúvida, uma notificação, um impulso de sair antes de concluir este momento. A escuridão sempre tenta interromper a fé antes que ela se declare completamente. Não entregues essa vitória à dúvida. Permanece firme, porque aquilo que está sendo construído aqui é como um muro de proteção levantado pela fé, um muro de esperança que guarda teu caminho e o de tua descendência. Agora escuta a segunda parte deste chamado. Unir-te a esta comunidade de mensagens e reflexões não é apenas curiosidade. É uma forma de declarar que desejas caminhar entre aqueles que escolhem a luz, que escolhem levantar-se mesmo quando o cansaço tenta vencê-los. Ao te inscreveres neste canal de revelação, estás dizendo diante do céu que desejas aprender, crescer e permanecer alinhada com palavras que fortalecem a alma. É como declarar: eu escolho fazer parte daqueles que continuam acreditando. Cada mensagem que chega, cada reflexão que escutas, torna-se como um reforço para teu escudo espiritual. Tua coragem cresce,
tua visão se torna mais clara e tua esperança ganha novas forças. Por isso, filha fiel, soldado cansado, faz agora esse gesto com convicção. Escreve amém com toda a força da tua alma e imagina que cada letra acende uma luz sobre tua casa. Visualiza que ao tocar cada tecla, um raio de esperança desce do alto e consome as acusações, as dívidas de medo e as lembranças que o inimigo tentou usar contra ti. Este é o selo da fé, o gesto que separa aqueles que apenas observam daqueles que decidem possuir a promessa. Não deixes que o dia termine sem que teu nome esteja entre aqueles que levantaram a voz para declarar esperança. Sentes como o ambiente ao teu redor parece mais leve? Muitos que escutam estas palavras em diferentes lugares da América Latina estão fazendo o mesmo neste instante, criando juntos uma corrente de fé que atravessa fronteiras. E agora presta atenção ao que vem a seguir, porque muitos param no momento do selo, mas apenas os que permanecem atentos descobrem o tesouro que vem depois. A vitória espiritual já foi declarada, mas agora começa a revelar-se também na vida concreta. Se sentes dentro de ti que este é um momento decisivo, permanece aqui por mais alguns instantes. Filho que quase perdeu a fé na justiça, chegará o dia em que aqueles que zombaram da tua escassez reconhecerão que a mão do céu estava contigo. Filha que tremeste pensando no futuro da tua família, verás portas abrirem-se onde antes existiam apenas paredes. Porém lembra, escreve sem hesitar. Escreve com a certeza de quem já segura a chave, porque no coração do grande tribunal celestial existe uma visão que poucos conhecem. Ali, onde a luz é intensa demais para olhos humanos, há anjos de posição elevada segurando recipientes de ouro. Esses vasos não guardam incenso comum. Dentro deles estão reunidas tuas lágrimas, cada suspiro que soltaste quando acreditaste que ninguém te escutava, cada esforço, cada gota de suor derramada enquanto lutavas para colocar pão sobre a mesa. O acusador chegou diante do tribunal com uma lista de erros e dívidas, dizendo que não merecias prosperar. Mas quando os anjos inclinaram os vasos dourados, as tuas orações e tua fidelidade encheram o ambiente como uma nuvem de glória. E naquele momento, ficou claro que teu esforço tinha mais peso do que todas as acusações. O veredicto foi proclamado: inocente e herdeiro. A bênção que o inimigo tentou bloquear pertence a ti por direito. Filha fiel que orou sobre o chão frio da cozinha pedindo por teu filho, escuta bem. O inimigo perdeu o direito de determinar o destino da tua família. Dívidas espirituais começam a ser canceladas, e com elas muitas das cargas que sufocavam tua vida material. O nome da tua família, que parecia manchado pela dificuldade e pela pobreza, começa a ser restaurado com honra. Tu não és alguém que implora por milagres. Tu és filha de um rei, e as chaves do celeiro celestial começam a ser entregues simbolicamente em tuas mãos. Guerreiro cansado que acreditou que o mundo já não tinha lugar para ti por causa da idade ou das dificuldades, olha para o horizonte. O céu declara que o fruto do teu trabalho não será mais consumido por outros, mas trará alegria para a tua própria casa. A humilhação de depender constantemente de empréstimos, a vergonha de não poder dar pequenas alegrias aos teus netos, começa a chegar ao fim. O Tribunal Celestial ordena uma transferência de honra, de saúde e de provisão que ninguém poderá impedir. Permanece firme nessa visão. O calor que percorre teu corpo e a paz que invade teu peito são sinais de que algo começou a mover-se. E agora escuta esta promessa. Nas próximas 72 horas, sinais concretos começarão a aparecer. O telefone tocará, e talvez a voz do outro lado não traga cobrança, mas notícias inesperadas de solução, de portas abertas, de caminhos que antes pareciam impossíveis. Em breve você receberá notícias daquele filho ou daquela filha que durante tanto tempo ocupou suas orações e suas lágrimas. Aqueles que pareciam presos por forças invisíveis começarão a se libertar, porque o inimigo que antes os mantinha amarrados já não possui autoridade para segurá-los. Visualize isso com a clareza da luz do meio-dia. Veja seu filho caminhando de volta para casa com a cabeça erguida, os olhos limpos e a dignidade restaurada. Imagine-o chegando com um trabalho que parece ter sido preparado diretamente pelas mãos do céu, livre dos vícios que antes confundiam sua mente, com o coração em paz e os passos firmes. Observe também o lugar onde você guarda seus recursos, sua conta, seu pequeno cofre.
aquele canto onde tantas vezes você contou moedas com preocupação. Veja agora a escassez se afastando como a neblina que desaparece quando o sol nasce. Imagine-se entrando no consultório médico com o coração apertado e, de repente, ouvindo que aquele diagnóstico que lhe tirava o sono simplesmente não está mais ali. Aquilo que parecia uma sentença se dissolveu, porque a mesma justiça que restaurou sua casa também decretou saúde sobre seu corpo cansado. Isto não é fantasia, é a realidade que já foi estabelecida no tribunal espiritual que decidiu a seu favor. Agora veja algo ainda maior. As janelas do céu se abrindo sobre sua casa. Não caem gotas de chuva, mas faíscas de providência divina. Sua mesa não estará cheia apenas de alimento, mas da alegria daqueles que você ama e que voltam a sorrir juntos. O respeito que antes foi roubado, quando diziam que sua família não iria longe, se transformará em um testemunho tão poderoso que deixará muitos em silêncio. O inimigo está obrigado pelas leis celestiais a devolver multiplicado aquilo que um dia tentou tomar de você. E eu afirmo que essa restituição não será adiada. A atmosfera da sua casa começa a mudar, como se um perfume de vitória estivesse preenchendo cada canto. Onde houve lágrimas, agora haverá óleo de alegria. O soldado cansado se levantará com vigor renovado, e a filha fiel perceberá que a fé que carregou no silêncio era a moeda mais valiosa diante da eternidade. O perseguidor invisível que rondava sua vida foi afastado para além das fronteiras da sua história. Sinta a liberdade de quem já não carrega dívidas invisíveis, porque o Pai declarou que sua conta foi quitada. Este é um pacto de manifestação. Não é algo distante ou reservado para outro mundo. São bênçãos que tocarão suas mãos, que alimentarão sua mesa e que seus olhos verão antes que esta semana termine. Mas para que essa corrente de abundância não encontre barreiras dentro da sua própria mente, você precisa fazer agora um gesto de posse espiritual. Declare com convicção que recebe a herança preparada para você. Ao afirmar isso, é como se suas mãos espirituais se estendessem para receber aquilo que já foi liberado desde os reservatórios dourados da providência. Escute com atenção o que acontece agora, porque o desfecho da justiça que você aguardou durante anos está se manifestando. O veredito que declarou sua inocência e sua herança não é apenas um documento distante. É uma força viva que começa a penetrar as bases da sua casa enquanto estas palavras chegam aos seus ouvidos. Você que tantas noites segurou fotografias dos seus filhos, molhando-as com lágrimas silenciosas, veja agora como as taças de misericórdia se inclinam sobre a cabeça deles. Aquilo que o mundo chamou de fraqueza, o céu reconheceu como fé perseverante. Hoje essa fé se transforma na liberdade da sua descendência. E você, trabalhador cansado que caminhou por anos sentindo que suas forças estavam se esgotando, perceba o manto de honra que começa a repousar sobre seus ombros. O respeito que lhe foi tirado em algum escritório, em algum campo de trabalho ou dentro de uma disputa familiar, retorna agora com um brilho que não poderá ser ignorado. A ordem da justiça celestial é clara. Tudo aquilo que foi consumido pela injustiça deve ser devolvido ao que perseverou. Dentro de poucas horas, algo começará a se alinhar ao seu redor. Uma ligação inesperada, uma oportunidade que parecia morta, ou até mesmo um pedido de perdão que trará junto aquilo que sempre pertenceu a você. Não permita que a dúvida roube esse momento. Aquilo que você está testemunhando é semelhante às muralhas antigas que caíram quando ninguém acreditava que cairiam. Visualize agora sua casa. Sinta o aroma de abundância na cozinha, o calor de um lar onde as conversas deixam de girar em torno de preocupações financeiras e passam a ser histórias de gratidão. Veja seu filho entrando pela porta com dignidade restaurada, como alguém que recuperou sua identidade. O céu determinou que ele não carregará as mesmas batalhas que você carregou. A herança dele será de bênçãos e não de dívidas. Olhe para suas próprias mãos. Elas não estão mais vazias. Imagine o peso de chaves, o toque de documentos que provam que aquilo que antes parecia distante, agora pertence a você. A escassez se torna apenas uma pele antiga que hoje você abandona. A providência começa a revelar caminhos escondidos e oportunidades inesperadas que conduzirão sua vida para um tempo de prosperidade. Em poucos dias você poderá testemunhar um negócio que parecia perdido ganhar nova vida, ou uma porta inesperada se abrir com urgência surpreendente. Este é o momento mais alto da sua transformação. A paz que invade sua casa agora
É o sinal de que o bloqueio terminou. A sentença foi executada e as forças que oprimiam sua história começaram a recuar. Você já não é a mesma pessoa de minutos atrás. Agora você se torna alguém que administra aquilo que o reino da providência coloca em suas mãos. Um testemunho vivo de que a humildade nunca foi esquecida pelo céu. E enquanto essa revelação se completa, talvez você perceba algo diferente em seu próprio corpo. Um leve formigamento nos dedos, um calor que nasce no centro do peito e se espalha pelos ombros, um arrepio que percorre sua coluna e faz seu coração bater com mais força. Não é apenas cansaço, é como se algo estivesse confirmando silenciosamente que um novo capítulo começou. O soldado que caminhou sob tempestades agora sente o peso da armadura da vitória sendo colocado sobre si. As mãos que trabalharam sem descanso começam a sentir uma energia nova, como se fossem preparadas para segurar aquilo que antes parecia impossível alcançar. Esse calor que percorre suas pernas não é apenas o desgaste do dia, é como uma chama purificadora queimando as correntes da escassez que durante tanto tempo prenderam seus passos. Seu corpo reage porque algo maior está acontecendo ao seu redor. Como se presenças invisíveis estivessem guardando cada canto da sua casa, neste exato momento, cercando sua cadeira, sua cama e cada espaço onde sua vida continua a florescer. Ija amada, a história que parecia pesada começa agora a se transformar em um caminho de vitória. Tu que tantas vezes sentiste o frio da solidão atravessar o peito como um vento de inverno e o vazio da angústia apertar teu estômago como um nó impossível de desfazer, escuta com calma o que está acontecendo dentro de ti agora. Aquele nó que durante tanto tempo se formava na tua garganta começa lentamente a se dissolver. Essa sensação de alívio que surge sem explicação é como a mão do Pai Celestial tocando teu interior e secando lágrimas que ainda nem chegaram a cair do lado de fora. O Espírito Santo usa teu próprio corpo como um altar vivo para confirmar que este momento não é um acaso perdido no tempo, mas uma reunião marcada no calendário do destino. Se teus olhos se enchem de lágrimas ou se sentes um impulso profundo de suspirar, permite que aconteça. Esse suspiro é como o ar da glória entrando em teus pulmões e empurrando para fora o oxigênio pesado da tristeza que te acompanhou por tanto tempo. Permanece alerta. Não deixes tua atenção escapar agora. Enquanto teu coração reage, o inimigo observa com medo, porque sabe que quando uma pessoa reconhece em seu próprio corpo a confirmação da verdade do céu, já não há como voltar atrás. Aquilo que sentes se torna um selo de autenticidade que nenhuma mentira pode imitar. Permanece aqui, porque os próximos momentos são decisivos e têm o poder de transformar para sempre a história que carrega teu sobrenome. Não se trata apenas de receber uma bênção passageira. Algo mais profundo está sendo preparado, algo capaz de mudar o destino de tua linhagem inteira, para que as gerações que virão depois de ti não precisem mais conhecer o gosto amargo da escassez. Durante muito tempo tentaram convencer-te de que aquilo que sentias era ansiedade ou fraqueza. Disseram que o fogo que surgia em teu peito era preocupação, quando na verdade muitas vezes era o Espírito tentando avisar que a ajuda já estava a caminho. Hoje reconheces que aquele calor interior pode ser a chama da providência se aproximando. Se tuas mãos tremem levemente ou se percebes um arrepio atravessando tua pele, não interpretes isso como fraqueza. Pode ser simplesmente o corpo reagindo ao poder de algo maior que flui através de ti, preparando-te para abençoar tudo aquilo que tocar daqui em diante. Filha fiel, soldado que já caminhou por muitos campos de batalha invisíveis, presta atenção ao que acontece agora. A atmosfera parece carregada de expectativa, como se o ar estivesse denso de possibilidades. A ansiedade que talvez sentiste no início deste momento começa a transformar-se em esperança. O coração que batia com medo agora pulsa como um tambor, anunciando que o muro antigo finalmente caiu. O véu que separava compreensão e confusão não apenas se rasgou, ele parece ter desaparecido diante da intensidade da luz que começa a iluminar teu caminho. Segura tua fé com firmeza, porque aquilo que estás prestes a compreender pode definir o rumo da tua história e também da vida de teu filho. Talvez pensamentos de dúvida tentem atravessar tua mente ou pequenos ruídos ao redor tentem distrair tua atenção. Não lhes deis poder. Visualiza a luz da verdade iluminando tua mente e deixa que essa sensação de paz percorra cada parte do teu corpo.
Estamos cruzando um ponto onde aquilo que antes parecia uma história marcada por luta começa a transformar-se em um testemunho de vitória. Se percebeste sinais como calor no peito, arrepios suaves, uma sensação de formigamento nas mãos ou uma paz inesperada que quase tira teu fôlego, interpreta isso como um sinal de que teu nome já foi lembrado nas regiões do espírito. É como se o próprio Deus estivesse usando teu sistema nervoso para sussurrar dentro de ti: estou aqui, não estás sozinho, isso é real. Esse encontro entre corpo e espírito torna-se uma evidência de que o invisível pode influenciar o visível de maneiras profundas. Filho cansado que quase pensou em desistir, essa sensação de força surgindo em tuas costas pode ser como uma mão invisível empurrando-te para dar o último passo. Filha querida, essa leveza que aparece no peito é como se o peso da culpa estivesse sendo substituído pelo peso da glória. Permanece presente neste momento. O que acontece agora tem um valor que ultrapassa muitos anos de espera. Enquanto respiras esse ar carregado de esperança, é como se uma mudança silenciosa estivesse sendo registrada no céu sobre tua identidade, tua história espiritual e até mesmo sobre a herança que deixará para tua família. Este instante torna-se um pacto interior. Quando reconheces dentro de ti a presença de Deus e aceitas esse toque como verdade, algo se firma no coração. É como caminhar sobre terra sagrada dentro do próprio quarto. O lugar onde estás se transforma simbolicamente em um espaço de encontro entre o humano e o divino. Respira fundo por um instante, limpa as lágrimas que talvez tenham escorrido e lembra que durante anos o inimigo tentou convencer-te de que eras apenas alguém esquecido pelo tempo, alguém cuja vida não tinha mais importância, alguém que carregava apenas o peso das dificuldades. Mas essa voz sempre foi uma mentira. A verdade é outra. Tu não és uma folha seca arrastada pelo vento das circunstâncias. Existe em tua história uma herança de fé muito mais profunda. Teu sangue carrega a memória de pessoas que trabalharam, lutaram e oraram antes de ti. Pessoas simples que levantaram famílias e comunidades com coragem e esperança. Descendes de homens e mulheres que sustentaram suas casas com oração em uma mão e trabalho na outra. Teu sobrenome, nas regiões do espírito, não é escrito com vergonha nem com dívida, mas com honra. Aqueles que tentaram fazer-te sentir pequeno ou inútil apenas desejavam que esquecesses essa verdade. Hoje, porém, tua identidade começa a ser restaurada. Olha para ti mesmo no espelho da alma. O que vês não é alguém derrotado, mas alguém que resistiu, alguém que permaneceu de pé depois de muitas tempestades. Um veterano de batalhas invisíveis, cuja própria existência protege as gerações que vêm depois. Cada oração que fizeste por teus filhos foi como uma pedra preciosa colocada na fundação do futuro deles. Cada sacrifício silencioso foi ouvido nas regiões espirituais como um grito de coragem. Por isso levanta a cabeça agora. Reconhece tua dignidade. O Rei dos Céus chama teu nome e devolve aquilo que sempre te pertenceu, tua coroa de honra. E agora que a identidade do guerreiro dentro de ti foi despertada, aproxima-se o momento mais sagrado desta jornada. É como se uma grande oração estivesse prestes a ecoar no coração do universo. Sente como se o ar ao teu redor vibrasse com uma energia diferente. É como se legiões de esperança se posicionassem ao redor do teu lar, trazendo proteção e renovação. Neste instante, declara-se simbolicamente o fim das correntes de dívida, medo e escassez que por tanto tempo pressionaram tua família. Aquilo que parecia um decreto contra a tua história começa a ser quebrado. As janelas do céu se abrem como se um vento de providência estivesse prestes a entrar, trazendo recursos, oportunidades e caminhos que antes pareciam fechados. E para aquele que sofre no corpo ou carrega dores antigas, declara-se também um sopro de saúde e restauração, como se a luz do Altíssimo tocasse cada célula, trazendo força e vida novamente. Filha fiel, permanece firme neste momento de fé, porque a história que começa a ser escrita agora pode ser muito maior do que qualquer dor que ficou para trás. Agora escuta com atenção e guarda cada palavra no silêncio do teu coração, porque neste instante eu declaro restauração sobre a vida do teu filho. Aquilo que parecia perdido será conduzido de volta por caminhos de amor, e aquele que caminhava distante encontrará novamente o caminho da casa. O coração que estava endurecido será tocado por uma força invisível que o chamará de volta com um testemunho de transformação.
Eu decreto proteção sobre teus netos, sobre cada passo que eles dão, sobre os caminhos que percorrem todos os dias e sobre o futuro que ainda está diante deles. Suas escolas são guardadas, seus caminhos são protegidos e seus destinos são selados sob a luz da misericórdia divina. Nenhuma sombra tocará tua descendência, porque um muro de fogo se levanta ao redor deles neste momento. Permanece atenta, porque o céu costuma confirmar seus decretos através de sinais simples, porém claros, para quem mantém o coração desperto. Nas próximas horas, mantém teus olhos abertos e tua sensibilidade alerta, pois poderás encontrar um sinal inesperado que te fará compreender que algo maior está se movendo ao teu redor. Talvez vejas uma pena branca em um lugar onde nunca deveria estar. Talvez sintas o perfume suave de flores frescas em um ambiente fechado, ou talvez recebas uma ligação que trará uma notícia que parecia impossível pouco tempo atrás. Quando esse sinal aparecer, compreenderás que aquilo que aconteceu não foi apenas uma sequência de palavras, mas um toque da providência na porta da tua vida. Ainda assim, existe um mistério que durante muito tempo permaneceu escondido por trás das preocupações diárias. Algo relacionado à tua própria saúde e à promessa de vida longa que acompanha teu caminho. Há uma chave final que precisa ser entregue para que possas compreender plenamente o que está sendo preparado para os próximos anos da tua jornada. Porém, teu espírito precisa absorver primeiro aquilo que já foi revelado. Respira profundamente neste momento e percebe como o ambiente ao teu redor parece mais leve, como se o ar estivesse carregado de uma nova esperança. Aquilo que antes parecia derrota começa a se transformar em força renovada dentro de ti. Este é o ponto em que não há mais retorno ao passado. As correntes invisíveis que te faziam sentir abandonada foram quebradas, e o documento de solidão que o mundo tentou impor sobre tua vida foi rasgado diante da justiça do céu. A presença que antes pesava sobre teu coração começa a se dissipar, substituída por uma sensação de consolo que preenche os espaços vazios da alma. Aquela solidão silenciosa que às vezes sentias à mesa ou nas horas de descanso já não terá o mesmo poder sobre ti. Um novo sopro de vida começa a tocar tua história. Para aquele que trabalhou incansavelmente carregando preocupações sobre o sustento da família, também existe um decreto de renovação. As mãos que tremiam diante da escassez começam a recuperar firmeza, e a fadiga que parecia interminável começa a dar lugar a uma energia tranquila e constante. As correntes invisíveis das dívidas e das pressões financeiras começam a perder força, como se algo estivesse finalmente liberando o caminho que antes parecia bloqueado. Aquilo que antes te oprimia começa lentamente a se dissolver, e oportunidades que estavam escondidas começam a aparecer diante de teus olhos. Não é apenas resultado de esforço humano, mas de uma providência que se manifesta quando o momento certo chega. O nome da tua família, que talvez durante anos tenha sido associado à luta constante, começa a receber um novo significado. Onde antes havia apenas resistência, agora surge a possibilidade de milagre e provisão. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade pouco a pouco. Ainda assim, existe algo mais profundo que precisa ser compreendido. Durante muito tempo acreditaste que certos cansaços do corpo eram apenas consequência natural do tempo. Porém, a verdade é que teu corpo carrega uma força que ainda não revelou toda a sua capacidade. Ele não é apenas uma estrutura cansada pelos anos, mas um templo vivo que pode receber renovação e cuidado quando a esperança volta a ocupar espaço dentro da mente. Existe um propósito pelo qual sobreviveste a tantas tempestades da vida, e esse propósito ainda está em desenvolvimento. Por isso, permanece atenta aos próximos passos da tua jornada. Aquilo que já começou precisa de continuidade para se completar plenamente. Não se trata de medo ou obrigação, mas de permanecer desperta diante das oportunidades que a própria vida apresenta quando uma nova etapa se inicia. Aquilo que foi recuperado agora precisa ser protegido com consciência, fé e determinação. A herança da tua família, o futuro dos teus filhos e a paz do teu lar começam a encontrar novamente seu lugar natural. E assim, passo a passo, aquilo que parecia uma história marcada por luta começa a transformar-se em um caminho onde a esperança volta a florescer com força renovada. O inimigo se enfurece neste instante, porque o segredo do funcionamento da justiça divina está sendo revelado diante dos teus olhos.
Durante muito tempo, ele desejou que permanecesses apenas como espectadora da própria vida, alguém que observa as oportunidades passarem sem agir para que depois pudesse apresentar-se diante do tribunal do universo e dizer com falsa segurança: vê. Ela não respondeu ao chamado, ele não demonstrou compromisso. Mas hoje essa história muda. Quando ages com decisão, quando afirmas a tua fé com palavras e atitudes, é como se o martelo de um juiz fosse golpeado sobre a mesa da eternidade, declarando que o período de bloqueio sobre a tua vida terminou. Este é o instante em que a engrenagem invisível do céu começa a mover-se a teu favor. Prepara-te, porque o véu que separava o visível do invisível começa a rasgar-se completamente e diante de ti se abre a visão das próximas 72 horas. Imagina, com os olhos do Espírito, uma janela luminosa abrindo-se sobre o telhado da tua casa. Não é uma metáfora distante, nem um consolo vazio. É a promessa de uma restauração que tocarás com as tuas próprias mãos. Escuta o som de um telefone tocando. Desta vez não será a voz de alguém cobrando ou trazendo preocupação. Será uma notícia inesperada, uma proposta que chega como luz do amanhecer, uma solução administrativa que resolve aquela dívida que durante tanto tempo roubou o teu sono. Homens comuns, movidos por circunstâncias que nem eles compreendem, agirão como mensageiros que corrigem papéis, reorganizam registros e transformam um peso antigo em alívio repentino. Soldado cansado, tu que acordas muitas manhãs sentindo o peso do mundo nas costas, imagina agora uma mão pousando sobre a tua coluna, trazendo descanso. A dor que parecia alojada nos teus ossos começa a dissolver-se lentamente, e amanhã sentirás uma leveza que quase recorda a tua juventude. O ar que enche os teus pulmões parecerá novo, como se a ansiedade tivesse sido lavada por uma chuva invisível. Filha fiel, lembra da tua cozinha, daquele lugar onde tantas vezes preparaste o alimento com o coração apertado pelas contas e preocupações. Agora imagina outro cenário. O cheiro de escassez desaparece e dá lugar ao aroma simbólico da abundância chegando. Recursos inesperados aparecem, oportunidades se aproximam, e a mesa que antes era simples passa a representar segurança e tranquilidade. Vejo também os teus filhos, aqueles que te causaram tantas noites sem dormir, regressando ao caminho correto. Escuta o som da risada deles ecoando pelos corredores da tua casa, uma risada limpa, sem o peso das escolhas erradas ou da amargura que o mundo tenta impor. O milagre material não é apenas dinheiro guardado em um banco, mas o prato cheio sobre a mesa, a chave de uma casa que finalmente chega às tuas mãos, ou até o retorno de alguém que um dia prometeu pagar uma dívida antiga e agora aparece disposto a cumprir a palavra com generosidade inesperada. A riqueza verdadeira do reino não é apenas espiritual. Ela se manifesta no pão que teus netos comem com alegria, enquanto tu descansas com o coração tranquilo. Observa com atenção, porque algo na atmosfera ao teu redor começa a mudar. É como se uma densidade nova se aproximasse, uma sensação de que as possibilidades se tornaram mais próximas. O inimigo tentará sussurrar que tudo isso é apenas imaginação, mas a esperança que cresce dentro de ti é como um sinal antecipado da realidade que começa a formar-se. Se permaneceres firme nesta confiança, verás como até mesmo as regras da economia humana podem curvar-se diante da lei da providência divina. Teu filho não herdará apenas as dificuldades do passado, mas novas oportunidades de honra e dignidade. Tua filha não herdará as lágrimas que derramaste, mas as coroas de vitória que nascem da perseverança. Sente o calor nas tuas mãos como se uma transferência simbólica estivesse acontecendo agora, aquilo que foi acumulado injustamente sendo redirecionado para quem nunca perdeu a esperança. Visualiza o momento em que entras em um banco ou recebes uma confirmação que prova que uma restrição foi levantada, que um depósito chegou, que um ciclo de limitações terminou. Imagina o sabor da refeição preparada para celebrar, o abraço da família reunida novamente, o alívio de saber que não precisas mais esconder-te de ninguém. Esta visão não é apenas um sonho distante. É a descrição detalhada de um caminho que já começou a mover-se em tua direção. Neste exato momento, enquanto lês estas palavras, algo acontece nas esferas espirituais que os olhos comuns não conseguem ver, mas que o coração começa a pressentir. No centro simbólico da justiça divina, existe um altar onde cada lágrima que derramaste
foi guardada como um tesouro precioso. Nenhum suspiro de dor foi esquecido, nenhuma oração dos teus pais ou avós se perdeu no silêncio do tempo. Quando a acusação tentou apresentar os erros do passado para impedir o teu futuro, essas lágrimas e orações foram colocadas na balança da justiça, e o peso da tua fidelidade foi maior do que todas as acusações. A decisão foi tomada, inocente e herdeira. O registro das acusações foi queimado, e aquilo que parecia destino de perda transforma-se agora em promessa de restituição. Soldado cansado que trabalhou sem ver resultado próprio, o veredicto anuncia que campos, recursos e honra começam a retornar às tuas mãos. Aquilo que foi roubado ao longo de gerações começa a ser devolvido multiplicado. Não é uma promessa para um futuro distante, é um resgate que já desce pela escada invisível da providência em direção à tua casa. Por isso, não te distraias agora. Pequenos ruídos, pensamentos de dúvida ou interrupções podem tentar tirar tua atenção deste momento. Mantenha o olhar firme, porque as primeiras 72 horas deste novo ciclo já começaram. Nas primeiras 24 horas, sentirás que o peso na tua mente diminui e uma notícia inesperada surge. Dentro de 2 dias, aparecerá uma proposta, uma ideia ou um caminho que se abre como água em um deserto. E antes que 3 dias terminem, a dignidade da tua família começará a ser restaurada diante daqueles que um dia duvidaram. Aqueles que riram da tua dificuldade verão teu filho caminhar com a cabeça erguida, revestido de uma honra que somente o céu poderia conceder. O verdadeiro dono está regressando para ocupar novamente o trono da própria vida. E todo usurpador que tentou sentar-se nesse lugar está sendo removido pela força da justiça divina. Por isso imagina agora, com toda a intensidade da tua alma, o instante em que entras na tua cozinha e percebes que o ar já não carrega o cheiro silencioso da escassez, mas sim o aroma vivo de um banquete preparado. Visualiza a tua mesa cheia, não apenas de pão, mas também da alegria dos teus filhos e dos teus netos que voltam a cruzar a porta do lar, reunidos sob a proteção da paz que finalmente regressa. Sente nas tuas mãos o toque firme de notas novas, aquele papel simples que representa algo muito maior. A liberdade de caminhar de cabeça erguida sem precisar dobrar o espírito diante de ninguém. Isto não é fantasia nem sonho distante. É a visão clara de algo que já começou a mover-se em tua direção. Aquilo que durante anos pareceu bloqueado ou retido está sendo liberado por ordem do Tribunal do Céu. E aquilo que foi impedido por tanto tempo agora encontra caminho para chegar até ti. Respira profundamente e imagina a fragrância da abundância enchendo cada canto da tua casa. Filha querida, contempla com os olhos da alma o teu filho, aproximando-se de ti com um olhar limpo, livre das correntes invisíveis que o mantinham preso à amargura e ao desânimo. E tu, guerreiro cansado que lutaste tantas batalhas silenciosas para sustentar a tua família, sente o alívio de saber que aqueles que amas estão seguros e que o legado que deixas não será lembrado pelas dívidas, mas pela construção de uma herança de dignidade, de fé e de estabilidade. Não importa se o teu teto é de telha simples ou de concreto firme, porque quando a janela do céu se abre, nenhuma barreira humana consegue impedir o fluxo da graça. A prosperidade começa a mover-se na tua direção, porque agora assumiste, diante do invisível, o papel de guardião do que foi confiado ao teu cuidado. Mantenha os olhos atentos e o espírito desperto, pois estamos próximos do ponto culminante desta batalha. Muitas vezes, quando a vitória está mais próxima, surgem as últimas tentativas de distração ou dúvida, mas este momento é um pacto profundo que pede a tua consciência presente. Ao reconhecer interiormente que aceitas o veredicto de liberdade e herança preparado para ti, colocas-te em posição de receber aquilo que se aproxima nestas próximas horas de transformação. Sente agora o ritmo do teu próprio coração, porque aquilo que experimentas neste instante não é coincidência nem simples capricho do corpo. Talvez percebas um calor inesperado subindo pelos teus pés e espalhando-se pelas tuas pernas. Talvez sintas um leve formigamento nas pontas dos dedos, como se uma corrente silenciosa de vida estivesse despertando as tuas mãos. Não te confundas, alma fiel. Nem sempre essas sensações são apenas cansaço ou tensão acumulada. Muitas vezes, o corpo reage quando algo profundo está acontecendo no interior do espírito. Esse arrepio que percorre a tua coluna
essa pressão suave no peito ou o brilho repentino nos teus olhos são sinais de que o coração está respondendo a uma esperança que renasce. Filha que passou tantas noites em silêncio, preocupada com o destino do filho, talvez sintas agora um calor no peito como se algo estivesse se dissolvendo. Permite que essa sensação te lembre que nenhuma oração sincera se perde. E tu, guerreiro que carregaste durante anos o peso das responsabilidades e das dívidas, talvez sintas os ombros mais leves por um instante. Recebe isso como o início de um descanso que começa a nascer. Permanece atento, porque muitas vezes o mundo chama de ansiedade aquilo que na verdade é apenas o despertar de uma nova coragem dentro do peito. O coração acelera quando percebe que algo importante está prestes a mudar. Aquilo que parecia impossível começa a tornar-se imaginável, e aquilo que parecia distante começa a aproximar-se. O que vem a seguir não é apenas uma pequena ajuda, mas o início de uma transformação capaz de alterar o rumo de uma família inteira. Não é apenas uma solução momentânea, mas um processo que apaga lentamente a vergonha do passado e abre espaço para uma história diferente. Se sentires lágrimas nos teus olhos, deixa que elas caiam sem vergonha, porque cada lágrima também pode ser um peso que se desprende da alma. E se o teu coração bater com mais força por alguns segundos, lembra-te de que às vezes é apenas a vida voltando a circular com esperança renovada. O silêncio que começa a preencher o ambiente não é vazio. É o espaço que se abre para algo novo ocupar o lugar onde antes existia apenas preocupação. Aos poucos perceberás que a atmosfera da tua casa parece diferente, como se o ar estivesse mais leve. As tuas mãos, que tantas vezes trabalharam sem descanso, agora simbolizam aquilo que podes construir daqui para frente. Os teus passos também carregam um novo significado. Cada passo pode representar um caminho que já não é de mendigar oportunidades, mas de reconhecer o valor que sempre existiu dentro de ti. A inquietação que antes apertava o peito começa a dissolver-se, deixando um espaço sereno onde a esperança encontra morada. A tua história, que durante anos foi associada apenas à luta e às dificuldades, começa a ser lembrada de outra forma. As pessoas notarão que algo mudou em ti, talvez na tua postura, talvez no brilho do teu olhar. Por isso, permanece firme neste instante e escuta com atenção aquilo que se move dentro do teu espírito. Durante muito tempo disseram-te que o tempo já passou, que as tuas mãos se tornaram lentas e que o mundo já não espera nada de ti. Disseram que eras apenas alguém cansado, esquecido entre tantas histórias comuns. Mas a verdade é que dentro de ti ainda existe uma força que não foi apagada. E aquilo que começa agora não é apenas um consolo momentâneo, mas o despertar silencioso de uma dignidade que sempre te pertenceu e que finalmente encontra o caminho para se manifestar na tua vida. O mundo tentou convencer-te de que a tua sabedoria é um peso inútil e que a tua pobreza seria um castigo inevitável. Tentaram repetir essa mentira tantas vezes que quase conseguiste acreditar nela. Mas o mundo mente e o acusador também mente. Hoje eu falo para derrubar essa estátua de enganos que foi levantada sobre o teu nome durante tantos anos. Escuta com atenção, alma que carrega a marca da coragem. Tu não és um náufrago perdido no imenso mar da vida. Não és um fardo para a tua família, nem uma folha seca que o tempo arrastou para longe do seu propósito. Tu és um pilar vivo do reino, alguém cuja existência sustenta mais vidas do que imaginas. Filha querida, tu que passaste tantas noites com os joelhos no chão, derramando lágrimas silenciosas por filhos que hoje parecem distantes, quero que saibas que cada fio branco no teu cabelo é visto no céu como uma medalha de honra. Cada marca do tempo é um testemunho de batalha. Cada lágrima guardada é uma prova de amor que o céu não esqueceu. E tu, trabalhador incansável que olhas para as tuas mãos marcadas pelo esforço e sentes vergonha por não ter ouro ou riquezas materiais para deixar aos teus, olha para ti através de outros olhos, as tuas mãos não estão vazias. Elas seguram as bases espirituais da tua descendência. O que hoje te revelo é o despertar da tua linhagem sagrada. Tu não surgiste do nada, não és fruto do acaso. Carregas dentro de ti o sangue simbólico de guerreiros da fé, homens e mulheres que com uma simples palavra de oração foram capazes de enfrentar tempestades e abrir caminhos no meio do deserto. Essa mesma força corre hoje nas tuas veias. Talvez a escassez tenha ferido o teu orgulho e o peso da idade tenha tentado diminuir a tua esperança.
Mas hoje a tua alma começa a ser restaurada. O inimigo sempre tentou fazer-te sentir pequeno para que nunca reivindicasses aquilo que realmente te pertence. Porém, neste momento, diante do tribunal da verdade, o teu estatuto está sendo devolvido. Tu és herdeiro de uma linhagem nobre no espírito. Os teus antepassados não foram apenas pessoas comuns esquecidas pela história. Foram gigantes de fé que mantiveram acesa a chama da esperança em tempos de fome, perseguição e dor. Tu és o herdeiro da força deles. Não és vítima das circunstâncias. És guardião de uma promessa que atravessa gerações. Levanta a cabeça, guerreiro cansado, porque a tua linhagem é mais digna do que a de muitos reis que governaram sobre a terra. A tua herança não se mede em moedas que enferrujam, mas em decretos de luz que o céu está prestes a manifestar dentro da tua casa. Mantém os olhos abertos e o espírito atento, porque o inimigo se enfurece quando a tua autoestima espiritual começa a ser restaurada. Ele sabe que um guerreiro que reconhece o seu próprio valor torna-se praticamente impossível de derrotar. Se abandonares este momento agora, deixarás incompleta a reconstrução da tua honra. Aquilo que acontece nestes últimos instantes pode transformar para sempre o significado do teu sobrenome, fazendo com que ele deixe de ser lembrado pela dor e passe a ser reconhecido pela vitória. Agora que o teu espírito se levanta como um soldado que recupera a própria armadura, entramos no momento final desta revelação, o tempo da oração que decreta a libertação. Prepara-te, alma fiel, prepara-te, guerreiro cansado. Sente como a atmosfera ao teu redor parece tornar-se mais densa, como se a própria glória de Deus estivesse descendo sobre o lugar onde estás. As legiões celestiais se posicionam como guardiãs ao redor do teu lar. Isto não é apenas um pedido, é uma declaração de autoridade espiritual. É proclamado que toda corrente de dívida que manteve a tua família aprisionada começa agora a ser quebrada. As cadeias da injustiça, dos juros opressores e das perdas que roubaram o pão da tua mesa são atingidas pelo martelo da justiça. As enfermidades que durante gerações perseguiram a tua linhagem são confrontadas pela luz que agora se levanta. Tudo aquilo que trouxe ruína, divisão ou vício é ordenado a sair. Sente o peso nos teus ombros dissolver-se pouco a pouco. Sente a força regressar às tuas pernas cansadas. Este é o movimento da providência começando a agir. Nas próximas horas, um sinal poderá surgir para confirmar aquilo que o céu declarou. Pode ser algo simples, uma pena branca cruzando o teu caminho, um aroma inesperado de rosas num lugar fechado ou até uma ligação inesperada, trazendo uma notícia que parecia impossível. Quando isso acontecer, respira fundo e reconhece que o milagre começou. Há ainda um segredo que o inimigo tentou esconder, algo ligado à tua saúde e à renovação da tua força. Ele teme que descubras esse último passo, porque sabe que quando o encontrares, a tua vitalidade será renovada como a da águia que volta a voar com asas fortes. Por isso não abandones o teu escudo agora. Estamos a um passo da vitória completa. Escuta no espírito o som das legiões que se reúnem para honrar a tua perseverança. Esse calor que arde dentro do teu peito não é ilusão. É o despertar do teu verdadeiro valor. Neste instante, nas cortes celestiais, ocorre uma cerimônia simbólica de restituição do teu nome. A voz que te acusava de fracasso está sendo silenciada enquanto o teu verdadeiro título é reconhecido, filho e filha do reino do Altíssimo. Durante anos acreditaste que eras a última na fila, mas hoje compreendes que és a pedra que sustenta toda a tua família. O teu cansaço não é derrota, é a marca de quem lutou e permaneceu de pé. Não permitas mais que o espelho do mundo te engane. Olha para ti através da luz da tua própria alma guerreira. Os teus antepassados espirituais se levantam ao teu redor, porque foste tu quem finalmente rompeu o cadeado da miséria que os manteve presos durante tanto tempo. O céu agora entra num silêncio solene, porque a vitória já começou a mover-se em direção à tua vida. Mesmo tendo sido derrotado no campo da verdade, ele continua astuto e não desistirá facilmente. Aquele que tentou manipular tua história sabe que já não pode vencer de frente. Por isso, tentará aproximar-se do lugar mais sensível da tua vida. O alvo agora é aquilo que mais preocupa teu coração, tua saúde, tua força física, a energia que sustenta teus dias. Ele sabe que quando uma pessoa começa a duvidar do próprio corpo, começa também a duvidar da própria esperança. Por isso tentará lançar medo através de pensamentos silenciosos, lembranças de diagnósticos, palavras que um dia feriram tua confiança.
mas existe algo que ele escondeu por muito tempo. Um segredo guardado como se estivesse fechado por 7 selos antigos. Esse segredo é a verdade sobre a força que corre dentro do teu próprio sangue. Existe uma ligação profunda entre tua vida espiritual e a capacidade de renovação do teu corpo. E ele sempre soube que, se um dia descobrisses essa revelação, nunca mais sentirias o mesmo medo diante de qualquer diagnóstico ou previsão negativa. Ele teme esse conhecimento porque sabe que, quando uma pessoa compreende a autoridade que carrega dentro de si, o medo perde o poder de controlar suas decisões. Existe uma chave escondida nesse mistério, uma chave que abre o caminho para que teu corpo acompanhe a mesma luz que já começou a despertar no teu espírito. Porém, essa revelação não pode ser entregue em um lugar onde a dúvida e o ruído do mundo interrompem a clareza da mensagem. Por isso foi preparado um segundo momento de proteção, uma continuação deste encontro que funciona como um verdadeiro refúgio de luz para tua vida, tua mente e teu bem-estar. Pensa nisso como o próximo passo dentro de um grande tribunal espiritual onde tua história está sendo restaurada. Não interrompas tua vitória agora. Não permitas que aquilo que começou a se abrir dentro de ti fique incompleto. Muitas vezes, o inimigo não vence com grandes ataques, mas com pequenas brechas deixadas pela distração ou pela pressa. E quando encontra uma fissura na armadura de alguém que está despertando, ele tenta voltar silenciosamente para plantar dúvida novamente. Por isso, presta atenção ao sinal diante de ti. O vídeo que aparece na tela representa essa porta de continuidade, um espaço preparado para aprofundar aquilo que começou a ser revelado aqui. Ali será mostrado aquilo que o acusador sempre quis manter escondido, como reconhecer a força que já existe dentro do teu próprio corpo e como despertar o código de renovação que corre silenciosamente dentro das tuas veias. Esse passo não substitui tua fé, ele complementa tua jornada. Assim como uma porta conduz a outra sala de uma mesma casa, essa segunda parte abre um caminho para compreender melhor a herança que pertence à tua vida. Se decidires abandonar agora, o medo pode continuar tentando influenciar teus pensamentos. Mas se continuares adiante e entrares nesse segundo decreto simbólico, estarás afirmando que escolhes caminhar em direção à proteção e à confiança. Por isso, toca o vídeo que está diante de ti e atravessa essa porta com coragem. Soldado cansado de tantas batalhas invisíveis, lembra-te de que a resistência que carregas dentro do peito não nasceu por acaso. Filha fiel que manteve a chama da fé acesa, mesmo quando tudo parecia escuro, este é o momento de avançar mais um passo. Do outro lado dessa continuação, encontrarás a explicação completa sobre a força que sustenta a tua vida, uma compreensão mais profunda sobre longevidade, equilíbrio e renovação. Não como promessa vazia, mas como um chamado para cuidar daquilo que te foi confiado. Teu corpo, tua história e o futuro daqueles que caminham contigo. O decreto já foi escrito no céu, e tua decisão agora apenas confirma aquilo que começou a acontecer dentro de ti. A jornada espiritual não termina aqui, ela continua, e o próximo capítulo representa o clímax desse processo de libertação interior. Enquanto o inimigo tenta reunir suas últimas estratégias, o céu já está reorganizando aquilo que foi perdido, preparando a restauração de tudo que um dia pareceu roubado. Talvez tu ainda não possas ver completamente, mas muitas vezes a restituição começa silenciosa, como sementes sendo colocadas novamente no solo da tua família. Aquilo que parecia desaparecido começa a encontrar caminho de volta, e até as gerações que virão depois de ti poderão colher os frutos dessa mudança. Por isso, não deixes que o lobo leve aquilo que custou tanto esforço, lágrimas e perseverança para construir. Protege tua vitória continuando o caminho. O próximo passo já está diante de ti, esperando apenas que tomes a decisão de avançar. Amém.